Já pensou em visitar um dos mais importantes monumentos do mundo de graça? É o que nós vamos fazer hoje. Pois é isso mesmo. Hoje nós vamos visitar o ponto mais famoso daqui da cidade de Atenas, que é nada mais, nada menos do que a Acrópolis, que está bem aqui atrás de mim, né? Essa vista é daqui da minha casa e hoje eu vou levar vocês para me acompanhar nesse passeio fantástico. E o mais importante, é completamente grátis. No final do vídeo, me sigam aí, me acompanhem nessa jornada, que é bem bonito, né, esse passeio. E eu vou falar como visitar a Acrópolis, que é o ponto mais conhecido, mais famoso, um dos monumentos mais importantes, não só da Grécia, mas de toda a civilização ocidental, completamente de graça, né? Então fiquem ligados, venham comigo e vamos lá. Vamos subir a Acrópolis hoje. Pessoal, o dia está fantástico aqui em Atenas. Estamos hoje no dia 3 de março e já está com primeiros sinais aí de primavera, né? E basicamente as pessoas todas aqui na rua estão usando só camisetas. Esse clima é fantástico. Mas eu queria mostrar para vocês, eu estou aqui na parte da Acrópolis, né? E um dos prédios mais legais que tem aqui é o Museu da Acrópolis. Então, chegando aqui na área da Acrópolis, esse é o Museu da Acrópolis, é uma construção bem moderna, foi construída aí logo depois das Olimpíadas, né, em 2006, se eu não me engano, 2008. Eu vou colocar a data aqui certinha na legenda do vídeo. E é um museu muito impressionante, né? Vou aproximar aqui um pouco para vocês. E aqui onde que está, aliás, que estão todas as peças originais que foram retiradas ali da região da Acrópolis para preservação, né? Aqui eu vou mostrar um pouquinho da rua de pedestres que tem aqui logo abaixo da Acrópolis. Como vocês podem ver, está bem cheio. Hoje é um domingo aqui em Atenas e pelo fato que hoje é um dia que todos os sítios arqueológicos do país são gratuitos, a maioria dos gregos aproveitam esse dia para poder visitar a Acrópolis, poder visitar outros monumentos que são importantes, que normalmente seriam pagos, né? E nesse dia, como é grátis, então muitas pessoas saem para aproveitar o dia, para fazer esse passeio, para visitar os pontos aqui, os sítios arqueológicos, sem precisar estar pagando. E olha só que legal. E aqui está o museu, novamente, da Acrópolis. Esse prédio aí moderno, magnífico. E logo na frente já podemos ver a colina da Acrópolis. E nós vamos subir agorinha. Então, pessoal, como esperado, a fila está gigantesca. Deve ter aproximadamente aqui umas 100 pessoas, mas está andando bem rápido. O legal é que o processo aqui da bilheteria da Acrópolis é bem tranquilo. Então, depois aqui mais ou menos nessa espera de 15 minutos, ainda tem bastante gente, mas como eu tinha dito, 15 minutos para entrar aqui na Acrópolis não é nada nesse período. E finalmente chegamos aqui na bilheteria, onde nós temos que pegar somente o bilhete para a gente poder passar ali nas catracas, o que é bem simples. Pois bem, depois de 25 minutos de espera, finalmente entramos aqui na Acrópolis, no sítio arqueológico. Como vocês podem ver, tem bastante gente, tem vários grupos aqui hoje, então eu creio que estão aproveitando aí o dia gratuito. E uma coisa bem interessante aqui sobre o sítio arqueológico é que vocês irão encontrar essas placas informativas em todos os pontos aqui do sítio, o que é bem legal. E logo ali tem as maquininhas automáticas para comprar.
Então, pessoal, só uma dica para quem quer visitar a Acrópolis, vou dar umas 2, 3 dicas aí para vocês terem uma experiência bem agradável e para que vocês não passem nenhum perrengue na hora da visita aqui da Acrópolis. A Acrópolis, o sítio arqueológico todo, está aqui atrás de mim. Ele é bem grande, então dependendo aí da sua intenção, pode demorar aí de 1 a 2 horas para vocês visitarem, na verdade, todo o sítio arqueológico. E uma das coisas mais importantes que vocês devem fazer assim que entram aqui no sítio arqueológico é terem água. Porque é um sítio arqueológico, então não vai ter água disponível em todos os lugares. Então, uma das coisas mais importantes, assim que vocês entrarem aqui nos portões de entrada da Acrópolis, vocês vão ver que tem essas máquinas aqui, automáticas, que vendem não só água, mas como refrigerantes e outras coisas. Então é importante que vocês peguem uma garrafinha d'água, ou tragam já de casa, ou compram aqui na rua antes de entrar na Acrópolis, que pode trazer qualquer tipo de bebida, sem ser alcoólica, obviamente, né? Porém, a água, sim, pode entrar aqui na Acrópolis. A única coisa que não é permitido no sítio arqueológico é comida. Então, não pode comer, não pode trazer nada que seja em relação à comida, mas a água pode sim. Então, é importante que vocês já comprem uma garrafinha de água logo aqui nessas maquininhas e depois vocês podem enchê-la novamente lá em cima, na área do Paternon, que lá tem alguns bebedouros que é grátis. Então, a garrafinha vocês mantenham, mesmo se acabar. E lá em cima no Partenon eu vou mostrar para vocês um bebedouro, então onde vocês podem estar enchendo a garrafinha com água boa e de graça. Vou mostrar para vocês como que se compra aqui a água das maquininhas. Vamos lá. Então, aqui estão as máquinas automáticas de água. Então, basicamente, aqui dentro o que vocês vão encontrar são somente água. E uma coisa que é bem interessante aqui na Grécia, peraí rapidinho que eu vou comprar, uma garrafinha de 250 ml, ela custa 50 centavos de euro, né? Então a gente vai colocar a moedinha aqui. Vamos colocar um número qualquer, que é tudo água mesmo, 33. E a maquininha já vai me dar a água. Aqui está, né? E aí, já temos a nossa água para começar a nossa jornada aqui na Acrópolis. Como eu falei previamente, uma coisa bem interessante aqui na Grécia é que alguns produtos que são de necessidade básica aqui da população, né, grega, os preços são tabelados pelo próprio governo. Então, essas garrafinhas de água, elas custam somente 50 centavos em qualquer lugar aqui da Grécia, mesmo no aeroporto. Então, só que tem um truque, né? Para comprar uma garrafinha de água a esse preço, é somente essas garrafinhas, vou mostrar para vocês, pequenas. Então, qualquer garrafinha pequena de 250 ml que vocês encontrarem aqui na Grécia, ela vai custar somente 50 centavos, porque, como eu tinha dito, o preço é tabelado pelo governo, assim como outras coisas, como café e etc. Né? Isso aí já é um tema para um outro vídeo. Vamos lá que eu vou já mostrar um pouquinho da Acrópolis para vocês. Então essa aqui é a entrada da Acrópolis, é uma entrada secundária. A entrada principal fica lá do outro lado, e ela geralmente é bem mais cheia do que essa daqui, então essa daqui é a minha preferida, até porque você já começa na parte baixa da Acrópolis e você vai subindo aos poucos até lá em cima no Partenon, né? Agora, vamos mostrar um pouquinho aqui uma visão geral do sítio arqueológico. Lá em cima está o Partenon. Esse complexo todo aqui é a Acrópolis, né? Eu vou voltar aqui agora novamente para a entrada para mostrar para vocês algumas das estátuas, das esculturas que adornavam o teatro de Dionísios, que é o próximo ponto que a gente vai visitar, né? Essas estátuas aqui, elas estão mais ou menos conservadas, né? E falando mais um pouquinho sobre o Teatro de Dionísio, né, que está localizado aqui na Acrópole de Atenas, ele foi um dos principais teatros da Grécia Antiga, construído aí lá no século IV a.C. e dedicado, claro, ao deus Dionísio, o deus do vinho, do teatro. E inicialmente as apresentações eram realizadas em honra a Dionísio durante as festividades religiosas. As peças, que aqui a gente pode ver algumas delas que estão aqui nesse local,
Elas eram apresentadas em competições dramáticas, onde os dramaturgos competiam entre si, e o teatro também servia como um espaço para o debate de ideias políticas, sociais, filosóficas, refletindo bastante aí sobre a democracia ateniense. Ah, Naquela época, né, os dramaturgos aí mais famosos, como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, estrearam suas peças no Teatro Dionísio, contribuindo aí significativamente para o desenvolvimento do teatro grego clássico. E a capacidade dele aí era de basicamente 17 mil espectadores. E as suas ruínas ainda podem ser vistas, o que a gente vai ver já aí logo a mais. E, né, isso aí só para realmente mostrar para vocês a importância que esse complexo aqui da Acrópolis tinha na vida dos atenienses naquela época. Vamos lá, vamos continuar nosso passeio. Então, eu sentei aqui para falar um pouquinho de como fazer da sua visita aqui na Acrópolis bem prazerosa, bem agradável. Então, o primeiro é comprar a água, ou trazer água com vocês, porque vocês vão precisar certamente, principalmente no verão, é muito importante estar hidratado, porque os verões aqui da Grécia, principalmente em Atenas, são bem quentes, e o sítio arqueológico aqui não tem muita área de sombra, né? Só mesmo aqui nessa parte de baixo, vocês vão encontrar muitas árvores, algumas sombras, mas lá em cima mesmo, onde está localizado o Partenon, que é o templo principal aqui da Acrópolis, não tem praticamente sombra nenhuma. Então é muito importante ter água, estar hidratado, trazem a tua garrafinha, e aqui tem umas duas opções para vocês encherem a garrafinha de graça com água natural da Acrópolis. Uma outra dica para quem está visitando aqui a primeira vez é usar roupas confortáveis. Então, nada de querer se fantasiar como grega ou etc, ou grego, né? Então, venham com uma roupa mais confortável possível, com sapatos de esportes, né? De exercício, de ginástica, o que for, para vocês conseguirem caminhar aí tranquilamente. Uma coisa que é muito importante aqui no sítio da Acrópolis é que, para quem quer filmar, para quem quer fazer algo mais profissional, não é permitido, né? Então aqui na entrada, se você entrar já com uma GoPro, se você já entrar com uma câmera mais profissional e etc, eles vão te perguntar o que você quer fazer com aquela câmera. Se for somente para fotos, tudo bem, mas para gravação de conteúdo, para fins comerciais, aí já não é mais permitido, né? Então é por isso que eu estou gravando basicamente do meu celular, que no celular não tem problema. É só mesmo para materiais profissionais, como uma câmera, uma GoPro, ou algo do gênero, né? E uma regra muito importante aqui na Acrópolis, para quem está visitando também, que muita gente faz esse erro, né? São pessoas que querem entrar aqui fantasiadas de gregos, de gregas, que querem fazer uma fotinha de Instagram e etc. Gente, uma coisa muito importante. Esse sítio arqueológico, ele é muito importante e é considerado sagrado pelos gregos. Então, é como se você estivesse entrando num recinto religioso, ou numa igreja, numa mesquita, o que for, né? A Acrópolis também é um lugar sagrado para eles. Então, eles não permitem nenhum tipo de fantasia, nem como gladiador, nem como grego, nem como deusa grega, pode ser qualquer coisa que seja relacionado à Grécia, mas não é permitido a entrada de pessoas fantasiadas. Então, muito importante, porque eu já vi pessoas serem barradas na entrada aqui da Acrópolis por estarem simplesmente usando um vestido de grega antiga com uma coroinha. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos do que se trata quando a gente passar na frente das lojas de lembrancinhas que tem aqui embaixo, né? Então, isso são dicas muito importantes. E outra, principalmente para os rapazes aí,
e querem subir na Acrópolis e tirarem fotos sem camisa, que já acontece, gente, eu tô falando umas coisas assim, vocês talvez acham que é absurdo, mas não é. Isso são realmente coisas que acontecem, já vi nos noticiários aqui, e isso dá muito problema, porque é uma falta de respeito. Então, primeiramente, antes de visitar um lugar, não só aqui na Acrópolis, mas qualquer lugar do mundo, mantenham o respeito pelo lugar, o respeito pela cultura. Isso é muito importante, né? Não é porque você pagou, porque você é um turista, que você tem permissão para fazer aquilo que você quiser. Então, é importante manter o respeito, principalmente nesses casos, né? Se você não quiser ter problemas, principalmente com as autoridades. Então, já aconteceu um caso aqui recentemente, no ano passado, de 2 americanos que eram bodybuilders. Eles entraram aqui na Acrópolis, subiram lá em cima no Partenon e tiraram a camisa e queriam fazer fotos como deuses gregos. Na mesma hora, chegaram a polícia e levaram eles para fora e tiveram que pagar uma multa, né? Então não é só questão de ser expulso do site, do sítio arqueológico, mas também tem multas aí que podem ser até pesadas. Então cuidado, né? Sejam respeitosos sempre, do início ao fim. E outra coisa que é importante, pau de selfie não é permitido. Então para quem está entrando aqui na Acrópolis, quer fazer fotos e etc., sem pau de selfie. Porque assim que você tirar teu pau de selfie, os guardinhas da Acrópolis vão pedir para você guardar. Então, sigam essas dicas, que daí vocês não terão nenhum problema. Apesar disso, façam bastante fotos, aproveitem e principalmente aprendam sobre a história desse lugar incrível. Vamos lá que eu vou continuar a subida. Tá bem quente hoje, apesar de ser finzinho de inverno aqui na Grécia, mas hoje estamos com temperaturas aí aproximadamente de 20 graus, então já me arrependi de ter colocado essa blusa aqui, né? Mas vamos lá, já tenho minha água aqui, vamos passear, vamos subir a Acrópolis, tá? Pessoal, foi até bom eu sentar um pouquinho ali para dar aquelas dicas para vocês, porque isso daqui estava lotado há uns 10, 15 minutos atrás. Tinha muitos grupos aqui visitando, né? Então, esse tempinho que eu fiquei ali sentado fazendo aquele vídeo já esvaziou bastante, o que é muito bom. E que vai dar para mostrar para vocês esse pedaço aqui da Acrópolis mais tranquilamente. Então aqui na frente já temos a visão da colina da Acrópolis, lá em cima temos o Partenon. E logo aqui na frente já é a fachada, a entrada do Teatro de Dionísios, que era um teatro grego na forma de um prato. E esse teatro ele era bem extenso, né? Aqui nós temos algumas informações sobre ele. Temos um mapinha aqui do complexo, desse complexo que a gente está visitando logo agora. Então esse daqui é a planta do Teatro de Dionísios, o Agora, ou Ágora, que era um mercado grego, e aqui o Teatro Romano, que é o que nós vamos ver na sequência. Aqui tem uma foto bem interessante de como eram as construções aqui, então bem aqui já temos a visão aí do Teatro de Dionísios, como ele era construído, né, como ele era naquela época. Isso aí mais ou menos do século II a.C. E logo mais abaixo ali tem o Teatro de Herodes, ou Teatro Romano, e lá em cima o Partenon. Então o legal da Acrópolis, mesmo se você não tiver um guia, parem para ler essas informações nas placas, porque tem muitas placas informativas falando sobre os sítios arqueológicos, né? Sobre as outras construções que existem aqui na Acrópolis. Então, necessariamente não é preciso pagar um guia, mas é claro, um serviço de um guia. Vocês vão ter muito mais detalhes, muito mais histórias para conhecer, mas não é algo realmente necessário. Uma outra dica que eu dou para vocês, para quem quiser visitar aqui a Acrópolis sem precisar estar pagando por um guia, é estar visitando antes o Museu da Acrópolis. O Museu da Acrópolis ele é muito rico, ele tem muita informação bacana, e ali tem um videozinho de mais ou menos 10 a 15 minutos que te conta de uma forma resumida toda a história aqui da Acrópolis. Então, depois da visita do museu, vocês vão entrar aqui na Acrópolis já com uma ideia melhor sobre o sítio arqueológico e sobre a história dele. Então, aqui já podemos ver algumas ruínas do prédio que existia aqui nessa parte, que na verdade essa parte que abrigava
A parte de trás do palco, né, o backstage, aonde os artistas se preparavam, onde eles tinham os apetrechos para eles poderem se apresentar no palco principal, logo aqui na frente do teatro. Então essas ruínas todas faziam parte desse prédio que existia aqui na frente. E aqui já basicamente no interior do teatro, essa aqui era uma das entradas principais, onde o público, a plateia, tinha acesso ali aos assentos. E logo a mais, aonde tem aquelas pessoas ali na frente, existia um palco, na verdade, um palco mais alto, e aonde os artistas se apresentavam. E eles saíam lá de trás e vinham para frente, e aqui se apresentavam para a plateia, onde agora a gente consegue ver esses assentos aí. E essa parte de baixo aqui, que parece metade de um prato, metade de um círculo, era o palco inferior, era o palco mais baixo. E ele está bem conservado, se dá para ver até as cores do mármore, ele tem essas formas aí geométricas e tal. E aqui é uma parte dos assentos desse teatro enorme que tinha aí capacidade para 17 mil espectadores. E hoje a gente consegue ver somente uma fração do que era esse teatro aí de Dionísio. Ele ia até lá em cima, naqueles dois portais lá da colina da Acrópolis, os assentos, né? E hoje somente o que restou foi isso. Grande parte, claro, do mármore foi saqueado, foi retirado, e hoje aí eles estão com um processo de restauração do teatro. Olha só, pessoal, que interessante. Aqui, na parte de baixo do teatro, nós temos os assentos de honra. E todos eles ali têm um nome engravado, escrito, das pessoas importantes daquela época que sentavam logo nessa primeira fileira. E aqui já era o palco. A parte baixa, a parte inferior do palco, e aqui a parte alta, a parte de cima. Hoje esse teatro ele não está mais tão conservado, porque teve muitos saques, teve muito... destruíram ele praticamente. Então eles estão tentando reformar, reestruturar o teatro, restaurar, na verdade. E ele ia até lá em cima no topo, onde está aqueles dois portais. Era um teatro bem grande, era um dos maiores daquela época. E aqui tem algumas colunas que faziam parte dessa construção magnífica. Esse aqui é o complexo do Ágora. O Ágora, em grego, quer dizer mercado. Então, esse daqui era praticamente o lugar onde eles compravam, vendiam, trocavam. Era um lugar realmente como se fosse um mercadão. E aqui eles vendiam, trocavam de tudo praticamente. De escravos até produtos do dia a dia, como grãos, o azeite, carne.
trabalho. E hoje é o que restou aí do Ágora. Então ele era como um corredor principal que ligava aqui a parte do Teatro de Dionísios, que está bem aqui atrás, esses muros aqui, e fazia essa ligação, esse corredor, até o Teatro Romano de Herodes, que está lá embaixo. Então vamos lá, vamos continuar a subida. Eu quero mostrar para vocês o trajeto completo dessa subida, para vocês entenderem que não é tão difícil assim. Como vocês podem ver, é basicamente calçado com cimento. As entradas aqui e os caminhos para você percorrer dentro da Acrópolis, então não tem muita dificuldade. E para quem tem problema com mobilidade, aqui também tem um acesso especial só para pessoas portadoras de algum problema de mobilidade ou etc. Até para cadeirantes também. Bom, aqui estamos na parte alta do Teatro de Dionísios. Antigamente essa parte aqui era acessível, então se podia subir e ir até o topo do teatro para ter uma visão geral dele. Só que hoje, como ele está com esses trabalhos aí de reestruturação, de restauração, essa parte aqui ela foi fechada, então não está mais acessível ao público. O que é uma pena, que era bem legal a vista ali de cima. Mas daí eu vou mostrar para vocês a vista lá de cima, que é o ponto mais alto, que é ainda mais bonito. Então essa parte aqui ainda faz parte do Teatro de Dionísios. Pessoal, qual é a diferença da Acrópolis e do Partenon? Muitas pessoas me perguntam isso e acham que é tudo a mesma coisa. Bom, é e não é, né? Porque quando a gente se fala da Acrópolis, a gente está falando de todo o complexo do sítio arqueológico, que inclui não só o Partenon, que é o templo principal, mas também os outros templos, os teatros. Então é todo complexo, é como se fosse a Acrópolis o centro de uma cidade, que era assim que ele era visto na época que ela foi construída. Então quando a gente fala Acrópolis, a gente está falando do inteiro complexo, que inclui todos os templos, todas as construções que existem nessa área. E quando a gente fala do Partenon, a gente está falando em específico do templo dedicado à deusa Atenas, que está lá em... Pessoal, aqui nós entramos no complexo do templo de Asclepios. Me desculpem se eu não sei traduzir os nomes para o português, porque eu estou acostumado já com os nomes em gregos, então não me vem à memória como seria o nome disso em português, que pode até ser a mesma coisa. Mas se tiver alguma diferença eu vou colocar aqui embaixo na legenda, para vocês saberem exatamente do que eu estou falando. Mas esse aqui é o complexo do templo de Asclepios. Do que sobrou dele, na verdade. Era um templo bem pequeno comparado com os outros que existiam aqui nessa região. E aqui temos uma outra placa informativa que mostra um pouquinho da história do santuário aqui de Asclepios. Então aqui temos a planta do templo, a fachada, a entrada dele e onde ele era localizado no complexo. Então nós começamos aqui no Teatro de Dionísios, agora nós estamos aqui dentro desse círculo branco e o próximo será aqui o Teatro Romano ou o Teatro de Herodes, para antes a gente subir aqui na Propileia, que é a entrada da Acrópolis, do Partenon, desculpem, e Partenon, com vários outros templos que tem ali em cima. Então praticamente estamos andando aqui no teto dele, do Ágora, em direção ali ao Teatro de Herodes, o Teatro Romano.
Aqui temos um exemplo das cisternas que existiam aqui no complexo, que armazenavam água potável para as pessoas que residiam aqui na Acrópolis. E essa cisterna aí, ela é datada aí do período bizantino, como vocês podem ver. E aqui estamos já bem aos pés da Pedra Sagrada, que é assim que ela é chamada aqui na Grécia. Aqui chegamos no Teatro Romano, que foi construído aí durante o primeiro século depois de Cristo. E esse teatro ele é o mais bem conservado daqui de toda a Grécia. Ele é tão conservado, como vocês podem perceber, que todos os anos nós temos festivais de música, teatro, concertos, shows que acontecem aqui dentro desse teatro. Então, durante as programações, quando temos aqui eventos de música, teatro, qualquer tipo de evento, aquela parte ali inferior dele é substituída por uma parte de madeira, que seria o palco. Então, eles fazem toda a armação, toda a estrutura, e aqui os assentos que são ocupados pelas pessoas. E daqui de cima a gente já começa a ter uma vista impressionante da cidade de Atenas. Como é grande essa cidade. E logo aqui já temos uma primeira vista aí do Partenon, da sua parte frontal, que é para onde a gente está indo agora. A estação do verão aqui, ela inicia normalmente depois da Páscoa grega, que geralmente acontece entre abril e maio, e vai até o finalzinho de agosto, setembro. Gente, não percam as programações que acontecem aqui no teatro. É realmente uma experiência única. Para quem puder e estiver aqui durante o verão, eu vou deixar um site aqui embaixo para vocês pesquisarem a programação completa do Festival de Atenas e Epidavros, para vocês controlarem o que vai ter aqui durante a sua estadia. Então, quem tiver a oportunidade, venham, que vale super a pena. Até porque esse teatro ele não está aberto à visitação aqui no complexo da Acrópolis, então a gente não tem como entrar nele. A nossa única visão mesmo é daqui de fora. Então, a única possibilidade de entrar e para realmente ter essa experiência do teatro é quando acontece o festival aqui durante o verão. Então tá aí a dica.
Finalmente chegamos aqui no topo da Acrópolis, estamos aqui em frente ao Partenon, que é esse templo majestoso construído aí na era de ouro da Atenas antiga. E esse templo aí foi construído dedicado aí a deusa Atenas, que é a protetora, a padroeira aqui de Atenas. E uma das coisas que infelizmente não existe mais aqui no complexo era a estátua da deusa Atenas, que ficava bem aqui nesse ponto. E essa estátua não se sabe se foi saqueada, se ela foi destruída, porque era uma estátua praticamente feita de ouro e de marfim e mármore. Aqui nós temos um outro complexo, que é o templo da deusa Atenas mais o deus Poseidon, que é o deus dos mares, e aqui novamente o Partenon. E aqui atrás de mim, a entrada do complexo da Acrópolis, do Partenon, a Propileia. Então, e aqui estamos em frente ao Erechthon, logo aqui ao lado do Partenon. E esse templo, ele foi construído para os dois deuses aí que também são bem importantes no Olimpo, que seria a deusa Atenas e o deus dos mares, Poseidon. E aqui nós já vemos aí essas colunas que têm uma forma de mulher, que se chamam cariates. E essas colunas aí são bem únicas assim na Grécia Antiga, então elas são extremamente importantes, porém, essas que nós vemos aí aqui no templo são somente cópias, porque as originais estão em amostra no Museu da Acrópolis, por uma questão de conservação. Mas é um templo magnífico e muito, muito bonito. E aqui a fachada dedicada à deusa Atena e logo abaixo a oliveira sagrada, que foi o presente que ela deu para os atenienses, no qual a fez ser eleita aí a padroeira da cidade, por causa dessa oliveira sagrada aí. E aqui está o elevador, que é o acesso especial para pessoas com algum problema de mobilidade, cadeirantes, que não tenham condições de subir a Acrópolis. Então essas pessoas podem utilizar esse serviço aqui de elevador, que é bem simples, é bem seguro e tem rampas, então é um lugar bem acessível para todo mundo poder visitar.
E aí, estão gostando? Bem, espero que sim. Tá bem complicado para gravar aqui hoje, que tem muita gente. Imaginei que estaria assim pelo fato de ser grátis esse dia, e é um domingo. Mas eu estou fazendo o possível aí para fazer um vídeo bem legal para que vocês aproveitem esse passeio aqui em cima, na Acrópolis e no Partenon, junto comigo. Tá um pouco complicado para falar, então alguns trechos aí do vídeo eu vou estar colocando o áudio separado para vocês. Porque realmente tem muita gente. Estou nesse pedacinho aqui, ó, mas olha atrás de mim o Parthenon, com essa multidão de gente. E aqui atrás, o Erechthon. Essa fachada aqui, ela é para o deus Poseidon. E do outro lado, é dedicada a deus Atenas, que é onde tem a oliveira sagrada, que eu expliquei aí no vídeo anterior. Bora lá ver um pouquinho do templo de Poseidon? Só um pouquinho de cuidado aqui, porque essas pedras, nem todas as partes aqui de cima da Acrópolis estão pavimentadas. Então, quando vocês andarem aí nessas pedras aqui, tenham bastante cuidado, porque elas são bem escorregadias. Então, vamos lá, quero mostrar para vocês um pouquinho do templo de Poseidon. Olha aí, que magnífico. Pessoal, eu falo, já nem sei quantas vezes eu subi aqui. Moro aqui na Grécia há praticamente 11 anos e já vim aqui inúmeras, mas inúmeras vezes, já perdi as contas. Mas todas as vezes que eu venho aqui, para mim é como se fosse a primeira vez. Esse lugar ele tem uma energia impressionante. E espero que vocês consigam sentir aí do outro lado essa energia, a magnificência desse lugar. É muito incrível, gente. Tem que visitar. Por mais que seja lotado, por mais que seja um pouquinho difícil, mas esse aqui é um daqueles lugares que você tem que vir, ao menos uma vez na vida. Olha só. Então, esse templo, o Erechthon, ele foi construído aí dedicado a dois deuses, a deusa Atenas e o deus Poseidon. Isso porque aqui, segundo a mitologia grega, teve uma competição aí, uma briga entre esses dois deuses para quem seria o padroeiro daqui da cidade de Atenas, que até então não se chamava Atenas. Então a cidade precisava de um nome e precisava de um padroeiro. E Poseidon ofereceu aos atenienses a água do mar. Porém, como a água do mar era muito salgada, não se tinha muito o que fazer com essa água. E a deusa Atenas ofereceu para os atenienses a oliveira. E a oliveira, ela produz os seus frutos, o azeite. E para os atenienses isso era mais importante. Até porque a oliveira era o símbolo de vida aqui na Grécia Antiga. Então, os atenienses acabaram escolhendo uma padroeira da cidade, a deusa Atenas, porque a sua oferta era melhor do que do deus Poseidon. E daí de então, a cidade passou a se chamar de Atenas. Isso aí segundo a mitologia grega. E esse templo foi construído para contar essa história da mitologia. Então por isso que aqui nós temos uma fachada dedicada ao templo de Poseidon, e lá embaixo, do outro lado, a deusa Atenas. Gente, olha o quão impressionante é o Parthenon. Ele é gigante. Opa. Quando nós vemos ele lá de baixo, ele não parece ter essa dimensão toda. Mas ele é muito impressionante. Ele foi um dos maiores templos construídos em toda a Grécia Antiga. E hoje ele está aí tendo um processo de restauração.
para proteger aí por muitos e muitos anos. E como vocês podem perceber, nas colunas ali tem umas partes que estão mais embranquiçadas do que o resto. Então essas partes ali são os mármores novos que eles colocaram em substituição do que não tinha. Então o templo que o Parthenon ele está sendo restaurado como um quebra-cabeça. Então pecinha por pecinha, milimetricamente medida, para que caiba perfeitamente nas peças que sobraram, principalmente aqui na parte das colunas. Vou dar um zoom para vocês verem um pouco melhor. Então toda essa parte mais branca é a parte restaurada, são mármores novos que foram trazidos do mesmo local onde foi trazido os mármores da construção do Parthenon há 2000 anos atrás. Muito interessante. E só de pensar que esse templo sobreviveu a invasões, terremotos, tempestades, saques, guerras. Gente, está aqui de pé até hoje. Realmente muito, muito, muito impressionante, é fantástico. E aí, pessoal, sentei aqui um pouquinho para descansar porque é uma subidinha. Já tem aí quase uma hora, o vídeo não vai mostrar tudo, o trajeto completo. Mas aqui estou, em frente a essa maravilha que é o Parthenon. E eu não tenho nem palavras para expressar para vocês o quão maravilhoso e impressionante é estar aqui. E não só uma vez, mas como ter a oportunidade de visitar esse lugar quantas vezes eu quiser, como já visitei muitas e muitas vezes, mas é sempre como se fosse a primeira vez. Todas as vezes que eu venho para cá, que estou aqui na frente do Parthenon, eu sento um pouco, medito e tento absorver um pouco da energia maravilhosa que existe aqui nesse lugar. E só realmente quem já visitou e quem já viu aqui com os próprios olhos, estar aqui na frente do Parthenon sabe do que estou falando. E é por isso que eu falo, se vocês vierem à Grécia, ou quando vocês vierem aqui em Atenas, visitem aqui a Acrópolis. É um lugar que não tenho palavras. E espero que vocês gostem, espero que vocês estejam gostando desse passeio. Ainda não finalizamos, mas vamos lá, tem mais umas coisinhas aí para vocês verem aqui sobre o complexo da Acrópolis. Bora lá!